a igreja, ela não é um conjunto de regras do pode e não pode. Se trata apenas do que o Espírito Santo fala ao seu coração. Eu devo fazer ou não devo? Isso convém ou não convém? Não é questão de ser proibido ou não. Convém ou não convém? Então nós morremos para ambos. Diz aqui no capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Veja que Paulo faz uma analogia com o casamento, dizendo o seguinte: enquanto o homem está vivo, ele está sob domínio da lei. Se você está debaixo da lei, ele usa aqui o exemplo do casamento, enquanto o seu marido ou a sua mulher está vivo, você está ligado a ela pelo casamento. Mas se um deles morrer, você está desobrigado diante da lei. Houve o corte do relacionamento. Se você contrair núpcias com outro ou com outra, isso não é pecado, porque ele morreu. Então ele diz aos judeus o seguinte: olha, vocês que morreram com Cristo, vocês não estão mais sujeitos à lei. Vocês não estão em pecado por contrair novas núpcias com Jesus. E nós também. Nós morremos não somente para a lei, mas para o pecado. Então, nós também, a morte teve esse efeito sobre nós. Para nos livrarmos disso, foi necessário morrermos. Morto tem efeito ainda o pecado sobre ele? Você conhece algum morto que ainda peca? Eu não conheço. Também a lei não tem nenhum efeito sobre morto. Morto pode ser condenado por alguma coisa? Não sei, né? No Brasil tudo é possível, mas não, via de regra não tem como. Morreu, acabou, não tem mais nenhum processo, não faz sentido andar um processo sobre ele. Então, morto não tem mais que obedecer à lei. E morto também não tem mais que obedecer ao pecado. E Paulo diz de maneira clara: nós morremos para ambos, tanto para a lei como para o pecado. Tudo isso por causa de Jesus. Então, se estou morto, eu não posso me submeter novamente a eles. Essa é a questão. Como um morto pode se submeter de novo? Veja o que ele diz aos Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 1 ao 6. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Veja o que Paulo diz: se eu estou morto, eu não posso mais me submeter a julgo de escravidão. Eu não posso mais, como ele dá o exemplo aqui, se você, sendo judeu, se deixar circuncidar, você está jogando fora o que Cristo fez. Cristo de nada vos aproveitará. Então, semelhantemente ao judeu, ou a qualquer outro que se rendeu a Cristo, se ele achar, como muitos achavam, que devia guardar a lei, porque sem lei não era certo, não era correto, né? Não estava fazendo bem feito, se ele assim decidir, ele não somente está ligado à lei toda, como ele também está desligado de Cristo. Está dito aqui: da graça decaístes. Semelhantemente nós, irmãos, se nós
depois de mortos, nos deixarmos dominar novamente pelo pecado, se nós continuarmos a vida de mentira, se alguém que se converte acha que pode de novo continuar dando volta nos outros, deixar os outros sem pagar, sonegar, mentir, adulterar, de nada vos aproveitará Cristo. Estamos decaídos da graça. Não somos mortos para o pecado. Então nós também, se semelhantemente também quisermos ser legalistas, achar que por estarmos na igreja, por fazermos isso, fazermos aquilo, somos justificados, de graça decaímos, de Cristo nos afastamos. Então nós nos colocamos numa situação, até podemos dizer que a graça nos colocou numa encruzilhada. A graça de Deus cobriu os nossos pecados, mas ela nos colocou numa encruzilhada. Nós precisamos decidir a quem vamos servir. Se eu quero continuar a minha vida anterior, ou se eu quero viver debaixo da graça. Paulo coloca para eles, no capítulo 6 de Romanos, nos versículos 15 e 16, o seguinte: e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Veja o que Paulo diz. Eu vou pecar porque não estou debaixo da lei? Não. E ele diz no 16, você não sabe que aquele a quem você se oferece como servo para obedecer, você vai ser servo dele, seja do pecado para onde? Para a morte. Você então que agora ouviu as palavras de graça, de justificação pela fé, você tem que decidir, se eu sou servo do pecado que me leva à morte, ou se eu sou servo da obediência para a justiça. Então a graça nos colocou numa encruzilhada. Eu preciso decidir. Ou eu vou ser servo do pecado, mas já sei que vou morrer, ou eu decido ser servo da obediência para a justiça. É isso que nós precisamos aprender. Não dá para ser dos dois. Jesus deixou isso claro no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 24, que não dá para servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Jesus está dizendo, não tem como você servir aos dois. Você precisa escolher. Ou você escolhe servir ao pecado, ou você escolhe servir à obediência. É isso que a graça e o pecado nos mostram. E também, para terminar, a lei e a graça se relacionam. Como eu disse, o objetivo da lei era delinear o pecado, era mostrar, o pecado, trazer o seu contorno e também evidenciar o seu poder, como ele tem poder sobre o homem, como ele fazia, como nós lemos, que estávamos com os nossos membros, operando a fim de frutificarem para a morte. Estávamos na nossa vida, nas nossas paixões pecaminosas, dessa maneira. Então, a lei trouxe à tona o poder do pecado sobre o homem. E isso deixou evidente que a nossa condição caída não nos permite atingir o padrão de Deus. A lei mostrou o seguinte, o padrão de Deus é esse. Vocês estão muito piores do que imaginavam. É isso que a lei nos mostra. Muitos vêm à igreja assim, eu não sou tão mal assim, eu sou bom até. Diante de Deus eu estou até legal. Mas a lei é a questão do espelho, lembra? O pastor Paulo está lá cortando, você acha que está tudo bem. Você acha que está vivendo e está assim com Deus. Mas quando mostra um espelho para você, você toma um choque. Assim, nossa, eu não sabia que eu estava assim tão abaixo do padrão de Deus. Desse jeito eu não consigo me aproximar dele. Então, isso deixou evidente a nossa condição caída, a nossa condição de pecado.
E como eu disse, o velho homem se torna tanto mais inimigo da lei, quanto maior a sua incapacidade de pagar o que ela exige. Isso que nos mata também dentro da igreja. Se nós acharmos que o nosso relacionamento com Deus está baseado apenas em ordenanças, em cumprir, vir ao culto, dar o dízimo, etc., etc., essa prática vai nos deixar tanto mais inimigos com Ele, porque Ele não vai conceder aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Então, a palavra diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus não é galardoador daquele que dá dízimo, daquele que vem ao culto uma vez por semana. Não é isso que a palavra diz. Então, eles ficavam mais inimigos da lei, quanto mais reconheciam que não consigo. Eu tenho que pagar porque eu errei. Ok, paguei e continuo minha vida. Reconheço de novo. Poxa, vou ter que pagar de novo. Eu não consigo me livrar disso. Não consigo. Cada vez vai piorando. E o que é pior, irmãos? Eles, com o passar do tempo, ficaram sem vergonhas. Aquele cerimonial não afetava mais a consciência deles. Começaram a praticar os sacrifícios sem mais se doer pelos seus pecados. Então se revoltavam. E Paulo deixa claro para eles essa incapacidade no capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 24. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Interessante nessa carta que Paulo faz algumas perguntas que eu chamo de perguntas retóricas. Ele não está esperando que você responda, mas ele está esperando que você reflita com aquela pergunta. Ele coloca então aqui, como eu disse, a mecânica, né, do pecado na vida do homem, dos efeitos da lei, da graça. Paulo coloca isso tudo para que nós pensemos também. Essa incapacidade é exposta por ele. Uma capacidade não necessariamente dele, mas de todos nós. Todos nós somos assim. Ele faz um retrato do homem. Um homem que na sua carne é sujeito ao pecado, mas no tocante à lei, que é espiritual, ele tem prazer. Mas há uma guerra, há um conflito. E, como eu disse, é ilusão achar que ações podem justificar nossos atos. É ilusão. Não conseguimos justiça diante de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Não conseguimos justificar-nos diante de Deus. Então, o único capaz de quitar toda essa dívida é Jesus. No capítulo, aí onde nós lemos no versículo 25, o seguinte, diz, ele mesmo responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta para o pecado, a ação do pecado é Jesus Cristo. Através dele, da sua morte, a graça nos alcançou. E aí, isso foi removido de nós. Ele sempre pergunta se de fato vocês estão debaixo da graça. Paulo sempre lembra isso, porque contra a graça, irmãos, não há lei. Ele diz isso claramente aos Gálatas, para a gente encerrar, não está aí no PowerPoint.
para a gente encerrar o último versículo, Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 ao 25, veja o que ele diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guardados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo diz que contra todas as obras da carne que são conhecidas, há na lei, né? Como os crimes estão também bem delineados nas leis, também as suas consequências, as suas punições, contra elas a lei. Mas ele diz que contra o fruto do Espírito não há lei, não há impedimento para isso. Então nós precisamos decidir a quem nós serviremos. Jesus nasceu sob a lei. Lá em Gálatas capítulo 4 você vai dizer que Cristo nasceu sob a lei. Ele estava submetido a ela. Ela falou a respeito dele, tanto que ele, quando vai na sinagoga, ele lê do Antigo Testamento uma passagem sobre ele. Isaías cansou de falar sobre Jesus e ele a cumpriu. Jesus não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. Então, se Jesus veio cumpri-la, ela não pode ser pecado, ela não pode ser má. Mas eu hoje, já que ele cumpriu, ele se tornou a perfeita justiça, a minha justiça. Eu que infringi a lei de Deus, eu que nasci debaixo do pecado. Mas nós precisamos entender isso, porque se não entendermos e confundirmos o que é a graça, os efeitos, se eu morri para ela ou não, se eu escolher permanecer como um legalista, tudo isso eu preciso aprender. Esse é o intuito de Paulo. Então que você observe, leia a carta aos Romanos, faça disso o seu hábito diário, todo dia, leia um pedacinho dela, terminou, volta para o início, porque ela é fundamental para o crente, para nós que desejamos viver debaixo da graça de Deus. Amém? Vamos orar, fique de pé. Queria que você nessa manhã fizesse a sua autoanálise. Ao orar, ore para que Deus tire de você a ação, se porventura você se vê como um legalista, se você se vê como apenas cumpridor de ordenanças, se você pensa que ainda está submetido à escravidão de algum pecado, Senhor, eu não consigo me livrar disso. Peça a Deus para que Ele, o Espírito Santo, te capacite nessas coisas, porque a lei e as obras não vão ser incapazes de te justificar, somente a graça de Deus. Amém? Vamos orar. Meu Deus, obrigado pela tua boa palavra. Obrigado, Pai, por todos os teus ensinamentos, porque a Bíblia diz que a tua palavra é boa para o ensino, para a repreensão. Ela é útil, meu Deus, para as nossas vidas, trazendo correção, buscando, meu Deus, endireitar o nosso caminho. Ó Deus, nós precisamos aprender e meditar no pecado, meu Deus, sobre a nossa vida, nas nossas condutas. Precisamos, Senhor, decidir de uma vez por todas a quem queremos obedecer, porque não queremos fazer parte de um grupo, de uma membresia que apenas, Senhor, cumpre com ordenanças para
acharmos de alguma maneira que estamos sendo justificados, a nossa razão de estar aqui, meu Deus, que seja todos os cultos a vontade de cultuar ao Senhor, o agradecimento, a alegria por sermos alcançados por essa graça, pela fé que nos justificou. Nós, meu Deus, que éramos escravos, Pai, nós queremos viver como livres. Meu Deus, liberta. Se há alguém, meu Deus, que se reconheceu nessa manhã como um legalista, Pai, incomoda, meu Deus, que ele possa buscar se livrar disso, mas estar na tua casa, participar de tudo, Senhor, com alegria no coração, como um salvo, como um alcançado, como alguém que morreu para a lei e para o pecado, não alguém que busca nisso a justificação. Oh, meu Deus, nos ensina também o poder do pecado sobre nós, porque ele milita contra o nosso espírito, atua na nossa carne, e nós não podemos, meu Deus, nos submeter de novo a esse jugo de escravidão. Se há alguém, meu Deus, entre nós, que há com algum pecado, Senhor, se sentindo dominado, meu Deus, incomoda e capacita, fortalece, que esse irmão, irmã, que nós, meu Deus, se tivermos isso dentro do nosso coração, que nós possamos nos render ao Espírito Santo, que nós possamos experimentar o fruto do Espírito, porque aprendemos que contra ele não há lei. Não queremos, meu Deus, viver debaixo da lei, das punições, da ira do Senhor. Queremos, ó Pai, viver debaixo da tua graça. É por isso, meu Deus, que oramos nessa manhã, e assim fazemos em nome de Jesus.